Um amigo. A cruz crística anterior. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, no amor e na alegria, e na paz. Bem-amados irmãos humanos encarnados, desde pouco tempo, eu lhes disse que o conjunto de ensinamentos dos diferentes yogas terminou. Eu posso mesmo dizer, hoje, que tudo o que era importante para dar-lhes, nesses tempos preparatórios, que isso seja sob forma de vibrações, de palavras, de ensinamentos, foi dado. Resta, agora, estabelecerem-se, vocês mesmos, integralmente, no si. Portanto, a minha presença, doravante, como a presença de outros anciãos ou das estrelas, terá apenas como objetivo final, permitir aproximarem-se da sua eternidade. Eu venho, entretanto, terminar e completar o que eu havia dito, desde alguns meses, e desde pouco tempo também, sobre a cruz crística anterior, estabelecida entre o eixo A-L-O de clareza-precisão. Esta cruz anterior é a cruz que permite Cristo penetrar no seu templo. É aquela que permite realizar o Si, o Mahasamadhi. Esta cruz anterior é efetivamente possível de ser aplicada, como eu disse, de ativá-la, de estabilizá-la de diferentes maneiras, apoiando-se sobre as virtudes desses eixos, apoiando-se sobre a cruz fixa da redenção e as cruzes mutáveis. Vocês têm, doravante, todos os elementos, permitindo-lhes viver o que vocês têm que viver agora, além das palavras, além das definições e além mesmo do yoga. Isso é ilustrado, aliás, nos seus momentos de alinhamento das 19 horas, hora de Paris, onde muitos de vocês percebem que não há mais necessidade de se concentrar em tal zona, sobre tal ponto ou sobre tal função, mas simplesmente instalar-se no ser e viver este estado de ser. O que ocorre, doravante, para alguns de vocês, nos seus espaços de alinhamento, ou mesmo de maneira imprevista, é levado a se tornar, vocês compreenderam, a sua realidade definitiva e final. Esta fase de dissolução total do ego, da personalidade, é a que lhes permite empregar e acionar a sua Merkaba interdimensional. Ou seja, para juntar-se, uma vez que Cristo vai bater a porta do seu templo interior, para permanecer, finalmente, no seu templo interior e na sua dimensão eterna. A fim de deixar, de maneira irremediável, a dimensão do efêmero. A cruz crística anterior é aquela que permite finalizar, de algum modo, o conjunto das funções preliminares. Na verdade, respaldando-se no braço horizontal da cruz posterior, unidade e profundez, sendo guiado pelo eixo horizontal da cruz anterior, clareza e precisão, vocês permitem a coroa do coração, presente na cabeça, fusionar, totalmente, com o corpo de Bindu. Fazendo-o sair do Sansara, da Maya, e viver o que vocês são. A ressonância e a ação desses dois eixos, no estabelecimento da cruz anterior, a ressonância clareza precisão e unidade profundez, pode-se fazer também da clareza para a unidade, e da precisão para a profundez. Não mais traçando, desta vez, uma cruz, mas um cubo. Este cubo, este quadrado, onde está inscrito o ponto ER, é precisamente o objetivo, ativando-se o seu coração ali aceitar, o seu veículo interdimensional. Existe então, pela aplicação total dessas diferentes cruzes e dessas diferentes estrelas, a possibilidade, bem real, de viver a unidade, o Samadhi, e distrair-se da ilusão. É isso que o conjunto da humanidade está convidado a viver, desde agora, e por um período de tempo a ser determinado, pela própria Terra e também por vocês mesmos. A humildade, a simplicidade, a infância interior, a sabedoria vão permitir-lhes inscrever esse cubo, esse quadrado, na sua eternidade. Então, naquele momento, vocês poderão reintegrar o corpo de estado de ser. Aqui, como aí onde ele está. Os diferentes sons refletem esta ativação e, muitos de vocês, já percebem os efeitos. Esta cruz anterior é a cruz da realização. Ela é aquela que vem desenhar, por intermédio de uma das figuras mais perfeitas, o cubo, para juntar-se à fonte, passando pela luz da fonte, manifestada que, na sua tradição, vocês denominaram Metatron. Que, na minha tradição, é representado por Krishna e Shiva.
A fusão das duas, a realização das duas, permite viver a unidade, o fogo, a dissolução, e o acesso à morada da paz suprema, Shanti Nilaya, e permite experimentar, aqui mesmo, Sat Chit Ananda. Tudo isso apenas pode se realizar pelo afluxo da luz, e pela sua abertura do coração à luz. Eu lhes dei, durante esses últimos anos, o conjunto de elementos que permitem conduzi-los à sua própria porta, essa da sua realização. Hoje, é a vocês que cabe ousar atravessar esta última porta. Mesmo Cristo não poderá fazê-lo por vocês. Compreendam bem, assim, que não é questão de chamá-los a outra coisa que a alegria e que a felicidade. Isso deve ser colocado em ação, em total independência do que quer que seja. A ação de ser. A ação de não mais ser limitado, de não mais ser confinado. De viver a totalidade da alegria, a sua dimensão Kiristi, na totalidade. Isso é levado a se manifestar, cada vez mais, a partir da chegada do arcanjo Metatron, no dia 14 de maio. Quanto a mim, eu voltarei de vez em quando, não mais para transmitir-lhes qualquer ensinamento, mas, bem mais, para me comunicar com vocês, na realização e na unidade. Os meus espaços de presença com vocês, a exemplo do arcanjo Uriel, manifestar-se-ão, eu espero, para vocês, como para mim, nesta comunhão, de coração a coração e da unificação da consciência, ilustrando, assim, as palavras de Cristo. Quando vocês forem 3 reunidos no meu nome, eu estarei entre vocês. Permitindo então viver na comunhão, esta graça. A cruz anterior permite isso. Ela finaliza, de certa forma, agora, a totalidade do trabalho sobre o yoga da verdade e da unidade, o yoga integrativo. Ela é então a reunificação final, a fusão das suas lareiras, o abrasamento da sua Kundalini, o abrasamento do seu éter, cujas primícias são bem reais, para muito de vocês. Da facilidade com que vocês se imergirem, cada vez mais profundamente, nesses estados, irá resultar a facilidade para se extraírem dos últimos apegos, bem lógicos para qualquer ser humano, com lucidez, e em toda a consciência. É manifestando o seu samadhi que vocês mais poderão ajudar e servir a luz, os seus irmãos e as suas irmãs. Há, neste estado de realização do samadhi, uma explosão de luz, uma arrebentação e um abrasamento da luz, que vocês irão perceber, cada vez mais claramente, na sua consciência como ao redor de vocês. A Terra se transformou. Não há outra maneira de se estabelecerem na sua morada eterna, na alegria e na paz. Eu os convido então, agora, se existirem em vocês perguntas em relação a essas algumas palavras, para colocá-las a mim antes que nós vivamos, juntos, e também no seu espaço de alinhamento, este estado de realização, se tal for o seu coração. Pergunta: quais são as funções de Shiva e Krishna na escala universal? Esta função está, antes de tudo, inscrita em vocês. Eu disse a palavra Krishna, isso poderia ser Cristo, ou Kiristi, porque é da mesma história que se trata. Quanto a Shiva, é a destruição, pelo fogo, de tudo que é ilusório, o fogo do espírito que lhes permite penetrar o espírito. Bem além das escrituras, bem além da história, isso reflete, e isso irá refletir, a sua faculdade para imergirem-se na verdade desta consciência. O destruidor da forma não é um destruidor. Ele é o fogo do espírito, vindo queimar o que não é o espírito. Ele é o que lhes permite viver o espírito. Pergunta: ao que corresponde o movimento de dar um passo à frente, depois para trás, para este estado? Meu irmão, isso corresponde ao medo da perda. Este medo da perda a nada corresponde. Ele corresponde simplesmente a uma projeção das suas próprias emoções, ligadas às experiências passadas. Mas, de modo algum, ele não é você. Ele é apenas esta memória do passado que se expressa, hoje, no seu caminho. É um momento em que é preciso mergulhar neste estado. Pergunta: assim que alguns pontos vibrarem, convém colocar a consciência em cima para acompanhá-los? Sim. Como eu disse, a consciência é vibração. A supraconsciência, em um primeiro momento, é a identificação total desta vibração. Porque é um estado de ser novo, ao qual é preciso se aclimatar.
Do mesmo modo que vocês não percebem a vibração desse corpo físico, porque vocês ali estão habituados, e a sua vibração é particularmente pesada e densa, a vibração do estado de ser é desconhecida de vocês. A aglutinação da luz vibral produz, para vivê-la, mecanismos vibratórios, aos quais convém, integralmente, identificarem-se, porque vocês são isso. A um dado momento, penetrando esta realização, completamente, e este corpo de estado de ser, vocês não percebem mais a vibração, porque vocês irão se tornar esta vibração. Assim, portanto, a aclimatização, que existe atualmente e desde anos, é, em última análise, apenas destinada a fazê-los atravessar esta cruz anterior e fazê-los tornar-se isso. Pergunta. Inversamente, assim que certos pontos, ou estrelas ou chakras, vibrarem menos, convém ali colocar a atenção para ativá-los. Não, meu irmão, porque você não sabe se eles já estão ativados e, justamente, se foram passados para a unidade. Sigam a inteligência da luz, aí também. O que pede a sua atenção e a sua intenção, deve ser acompanhado pela sua consciência. O que não pede, nos instantes de vibração, não é necessário. Não é, naquele momento, necessário ali colocar qualquer atenção. É assim que vocês se tornam a luz e que vocês vivem a sua própria realização. Pergunta. Como mergulhar neste estado se, tão logo percebemos que ali estamos, este estado desaparece? Porque a consciência limitada que se apercebe de que a supraconsciência está em via de aparecer. Não há transferência da consciência comum para a supraconsciência, mas o estabelecimento da supraconsciência faz intervir a consciência limitada, ou mental, que pode efetivamente sair deste estado. Isso corresponde a um não abandono total à luz. Mas é o aprendizado que você faz, também, neste momento. Pergunta. É então o abandono à luz que permite alcançar este estado plenamente. Pergunta. Seria útil, até o final, respirar pelo nariz, de boca aberta? Isso é para aplicar, se isso lhes facilitar a tarefa. O objetivo sendo, ainda uma vez, em última análise, estabilizar o seu estado de unidade e de realização. A partir daquele momento, absolutamente nada mais é necessário, porque vocês se tornam o caminho, a verdade e a vida. E, naquele momento, vocês não estão mais identificados, mesmo estando nesse corpo, a este corpo ou a esta personalidade. Vocês alcançaram o estado crístico, o estado de Budado, vocês realizaram isso. Então, naquele momento, a frase que eu poderia dizer-lhe é: ame e faça o que lhe dá prazer. Pergunta. O estado crístico e o estado de Budado correspondem ao mesmo estado? Tal como vivenciou o Buda, sim. Tal como foi transcrito para os homens, não. O estado de Budado é um estado de samadhi, profundo, onde a compaixão, a empatia, é máxima. Mas ele não é, no entanto, dissolução total, como no estado crístico. Resumindo, no estado de Budado há identificação ao conjunto da criação, mas há ainda identificação a esse corpo. No estado crístico, esse corpo não é mais desse mundo, ele é simplesmente o veículo do espírito. Pergunta. Se o abandono à luz for difícil de conceber, pode-se evocar o abandono ao Cristo? Eu não vejo realmente onde está a diferença. Exceto que Cristo, em essência e em verdade, começou a se manifestar, no nível vibratório, desde agora há 2 anos, ao passo que, doravante, ele vem bater a porta enquanto consciência. Fundamentalmente, não há diferença. O abandono ao Cristo é o abandono à luz. Abandonar-se ao Cristo é abandonar-se à luz. Pergunta. O estado de Budado é então uma etapa obrigatória para aceder ao estado crístico? Não. Especialmente porque há um grande risco de confusão, relacionado com o que fizeram os homens, destes estados, ditos búdicos ou crísticos. Isso são apenas palavras. A maioria dos seres humanos aplica a estes estados as palavras, sem viver a quintessência ou a vibração. Pergunta. Quando eu medito, eu me encontro às vezes sem fôlego, como que me sufocando.
Isso é um dos marcadores da sua passagem no estado de ser. Da mesma maneira que alguns de vocês constataram que a respiração poderia parar, e até mesmo que o coração poderia se tornar mais lento, como é descrito nas técnicas yógicas. Pergunta: há uma relação entre o eixo unidade profundeza e o eixo constituído pelos pontos dos chakras de enraizamento da alma e do espírito? Sim. Há uma relação extremamente nítida, por um lado entre unidade profundez e os chakras de enraizamento da alma e do espírito. Como existe o mesmo tipo de relação, associado aos circuitos de luz, entre clareza precisão e os chakras de enraizamento da alma e do espírito. Pouco a pouco, emergem, em vocês, circuitos de vibração da luz, estabelecendo conexões múltiplas. Conforme eu disse, não é possível detalhar o conjunto dessas conexões porque elas são inumeráveis. Obviamente, vocês vivem as manifestações, a percepção. Isso contribui para estabelecerem-se na realização. Pergunta: por que repetir o protocolo das cruzes mutáveis 3 vezes? Porque, como regra geral, o fato de realizar essas 3 vezes permite grandemente colocar em ação o conjunto das cruzes e o conjunto dos pontos da cabeça. O fato de refazê-las, além do que é desejável, pode favorecer esses eixos que dependem de outros eixos. Mesmo se for bastante concebível que a própria autoativação desses eixos das cruzes mutáveis, por vocês mesmos, ou mesmo realizada em vários, seja muito atraente no plano da vibração que é vivenciado. Mas esse não é o objetivo. Pergunta: é o mesmo para as cruzes anterior e posterior? Sim. Na medida em que o fato de realizar uma vez, 2 vezes ou 3 vezes, permita realizar o que é chamado de cubo metatrônico. Pergunta: o que você chama de cubo metatrônico? O Senhor Metatron é um arcanjo que não tem forma. Trata-se de um tubo de luz, que é construído, perfeitamente, na imagem semelhante da fonte. Aproximando-se da sua dimensão, o símbolo vibratório desta dimensão é o cubo. Metatron assume então, em meio às suas estruturas, esta forma. Não há o menor antropomorfismo existindo para o Senhor Metatron. Este arcanjo é construído à imagem da fonte. Ele é, de algum modo, a imagem, o espelho é a cópia em conformidade com a fonte. Aproximando-se desta dimensão, aproximando-se do Sol, este tubo de luz transforma-se em um cubo. Pergunta: por qual razão? O universo é forma. Tudo é forma, tudo é vibração. Querer explicar um motivo relevaria de um ato mental não tendo qualquer significação. O que eu posso dizer, simplesmente, é que as formas geométricas denominadas perfeitas, os 5 poliedros de Platão, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, remetem aos arquétipos do universo. Desde a pirâmide triclínica tetraedro, passando pelo cubo, até o icosaedro sólido formado por 30 arestas, 12 vértices e 20 faces no formato de um triângulo equilátero. Nota: os poliedros platônicos possuem uma propriedade que os distingue dos demais, somente eles podem ser inscritos na esfera. Trata-se de arranjamentos da própria luz. Pergunta: você descreveu 4 pontos que formam os lados de um quadrado, quais são os outros pontos do volume do cubo metatrônico? Esses outros pontos do volume do cubo irão aparecer apenas quando vocês forem dissolvidos. Pergunta: pode-se assimilar aos 4 Oyota Kodesh? Completamente. O Oyota Kodesh, situado partindo de Er para o ponto AL, é o Oyota Kodesh do fogo, denominado Veuya, aquele cujo nome lhes foi dado pelo próprio Metatron. Partindo do ponto Er e indo para a parte de trás da cabeça, para o ponto Ot, encontra-se o Oyota Kodesh da terra. Partindo para a esquerda, encontra-se o Oyota Kodesh do ar. E, partindo para a direita, sempre do ponto Er, encontra-se o Oyota Kodesh da água. Representados, na sua dimensão, pelos triângulos elementares inscritos no nível das 12 estrelas. Pergunta: ao que corresponde a forma esférica? Há uma limitação do cubo. Pergunta:
Isso explica a forma esférica dos planetas do nosso sistema, então limitados. Perfeitamente. É o que é denominado também curvatura do espaço-tempo. Pergunta: na unidade, ao que teria correspondido a forma da Terra? A uma das formas geométricas perfeitas. Pergunta: isso significa que a geometria sagrada não está falsificada? A vibração é forma. Como é possível falsificar uma forma? A utilização das formas pode, pelo contrário, ser desviada. Pergunta: os serafins são em número de 21. Qual é o seu papel? Meu irmão, eu não estou aí para dar-lhe conhecimentos intelectuais ou mentais que apenas irão afastá-lo do seu coração. É como se você me pedisse os nomes dos arcanjos que participam da criação dos mundos. Qual o interesse? Penetre primeiramente na sua unidade e na sua realização, e o mundo dos arcanjos, dos serafins, ser-lhe aberto integralmente. Você mesmo poderá fusionar com eles. Isso será então no conhecimento interior, e não mais intelectual. Você pode passar milhares de anos, isso foi o caso para esta Terra, para muitos seres humanos, buscando um conhecimento espiritual, o nome dos arcanjos, as hierarquias. Isto não tem qualquer sentido para o si. Sem humildade e sem simplicidade, não pode ali haver acesso ao coração. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Meus bem-amados irmãos humanos, do meu coração ao seu coração, comunguemos.